Falaremos agora sobre a segunda fase, a chamada República Oligárquica, situada entre 1894 e 1930. Destacando primeiro o conceito de oligarquia. Oligarquia é igual ao governo de poucas pessoas. Durante essa fase, entre 1894 a 1930, esse foi o período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região sudeste, especialmente São Paulo e Minas Gerais. No âmbito regional, outras oligarquias ligadas ao setor rural estavam no poder, mas essencialmente entre 1894 e 1930, nós vamos destacar o poder político passando pelas mãos dos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, configurando assim uma estrutura política que nós vamos chamar de política do café com leite. Entre 1894 e 1930, todos os presidentes do Brasil eram representantes das duas principais oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, ou ligadas a essas duas principais oligarquias. Perfeito? Então, em torno das duas principais oligarquias, em torno de São Paulo e Minas Gerais, orbitavam as demais oligarquias estaduais. Nós vamos chamá-las de oligarquias dissidentes. Ok? É importante destacar, pessoal, o funcionamento da chamada República Oligárquica. Como que ela funcionava? Quais eram os principais fundamentos da República Oligárquica? Bom, então primeiro, para o funcionamento da República Oligárquica, nós vamos destacar a criação de uma estrutura política chamada de política dos governadores, que na verdade ela representava uma troca de favores entre a esfera federal e a esfera estadual. Então, como funcionava isso? A política dos governadores foi um acordo firmado entre o presidente, a partir do governo de Campos Salles, e os governadores estaduais. Essa política previa o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Assim, o presidente, ele conseguia votos dos estados para a continuidade de seus projetos. E, em troca, o presidente não interferia em disputas de poder local das oligarquias. Então, esse é o primeiro elemento do funcionamento da chamada República Oligárquica. Nós vamos também destacar um termo muito importante, que é o chamado coronelismo. O poder local dos coronéis, sempre lembrando que coronel era o nome pelo qual os latifundiários, os grandes proprietários rurais, eles eram conhecidos. Perfeito, pessoal? Os coronéis usavam o seu prestígio, o seu poder, para conseguir votos em troca de financiamentos do governo ou de obras. Então, por exemplo, quanto maior fosse o curral eleitoral, que é a quantidade de eleitores, maior seria o poder, o coronel teria mais força para controlar os seus agregados. Então a gente costuma também dizer que o coronelismo foi um fenômeno, o coronelismo foi um fenômeno político e social do Brasil durante a República Velha, onde os coronéis, esses chefes do poder político local, os grandes latifundiários, controlavam o voto dos seus agregados. Esse controle do voto é o que nós vamos chamar de voto de cabresto. Então, pessoal, durante essa fase, o que nós vamos perceber? O coronelismo era a base dessa estrutura. Então, nós vamos destacar alguns conceitos importantes, por exemplo, a questão do clientelismo. O que era o clientelismo eleitoral? Era o voto em troca de pequenos favores ou presentes. Voto de cabresto era o voto a partir de intimidações pessoais. Manipulação de dados com votos repetidos, criação de eleitores fantasmas, eram elementos característicos desse período aí. Então, o que acontecia? Instrumentos como clientelismo, voto de cabresto, esses elementos garantiam sempre a vitória dos representantes das oligarquias. Ok? Outro instrumento que era muito utilizado era a chamada degola. O que era a degola? Isso acontecia lá no Congresso Nacional. A degola política, que era isso? Em caso da vitória de um opositor, das oligarquias, ele não iria receber
a titulação da sua vitória. Existia uma estrutura chamada Comissão Verificadora de Poderes. O que é que essa comissão fazia? Ela verificava o resultado das eleições em todos os estados. Se ali, por exemplo, o estado de Minas, por exemplo, né, foi eleito um deputado da oposição, e não representava os interesses das oligarquias, então ele não iria receber a titulação de deputado. Ele seria degolado. Tá? Então, degola era o não reconhecimento da titulação da vitória daquele candidato da oposição. Ok, pessoal? Bom, a estrutura econômica do Brasil. Então, o café ainda permaneceu sendo o principal produto de exportação do Brasil. Não se esqueçam, a agroexportação. Desde o encilhamento, aquela grave crise econômica do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil atravessava uma grave crise econômica. Então, naquele momento, foi necessário buscar uma solução para a crise. Então, foi criado um acordo, uma renegociação da dívida brasileira. Esse acordo, feito em 1898, recebeu o nome de Funding-Loan. Foi um acordo de renegociação da dívida brasileira. Mediante um novo empréstimo, né, junto aos banqueiros, uma suspensão de juros por 3 anos, e com 13 anos para o início do pagamento e 63 anos para a quitação integral. Perfeito, pessoal? Então, o Funding-Loan foi um acordo de renegociação da dívida brasileira. Como o café era o nosso principal, ainda continuava sendo o principal produto de exportação, então o governo brasileiro vai adotar uma política de valorização do café. Em 1906, através do Convênio de Taubaté, o governo brasileiro vai salvar os cafeicultores. A partir desse momento, via Convênio de Taubaté, nós vamos destacar um plano de valorização artificial do café. O governo brasileiro comprava os excedentes ou sobra do café e estocava. Dessa forma, diminuindo a oferta do produto, né, o seu preço mantinha-se estável. E o governo contraía empréstimos para comprar esse excedente. Pessoal, isso acabou fazendo com que o país se endividasse cada vez mais. Beleza? Então o governo brasileiro salvava o bolso dos cafeicultores, mas mergulhava o país numa crise econômica. Bom, nós vamos destacar já na segunda fase, na República Oligárquica, um processo de industrialização brasileira. Como isso foi possível? A industrialização brasileira ela foi impulsionada principalmente pela Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. O governo brasileiro acabou adotando uma política de substituição de importações, né? Ou seja, passava a produzir aquilo que antes o país importava. Perfeito? Nós vamos destacar também o impulso aos centros urbanos, né? Bens de consumo não duráveis, a entrada de um grande número de imigrantes aqui no Brasil, né? A questão da mão de obra. Nós vamos destacar também, durante, né, a segunda fase, algumas questões territoriais importantes, como, por exemplo, a anexação do Acre em 1903. Né? O Acre ali havia um grande interesse na extração do látex, isso gerou atritos entre seringueiros brasileiros e bolivianos. E o Brasil comprou a região da Bolívia pelo valor, né? O Brasil comprou essa região da Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares, via Tratado de Petrópolis, né? A Bolívia recebeu em troca do território uma área que lhe dava acesso ao Rio Madeira e ao Oceano Atlântico. Perfeito, pessoal?